vamos aguardando aí, daqui a alguns instantes, nós estaremos mais uma vez em comunhão. Sim, comunhão hoje, dia da Páscoa, né? Dia 4 do mês 4 de 2021. 4 de 4 de 2021. E assim que você se conectar, a gente recebe aqui um retorno sonoro, mas a gente também percebe que alguns já estão chegando aí para se juntar a nós nesse culto de louvor e adoração, celebração, sim, celebração da vida. Sejam muito bem-vindos no nome de Jesus. E nós vamos também convidando você a convidar outros. É aquele papel, trabalho, a atuação de formiguinha, quando a gente vai avisando aos nossos amigos, nossos contatos, nas nossas plataformas aí, seja o WhatsApp, seja Instagram, Facebook, vai convidando o pessoal para se juntar, para essa comunhão se intensificar nesse tempo. Tá bom? Vamos aí aguardando para que mais pessoas se despertem para esse momento, mais pessoas sejam assim ligadas, não é? Quando nós estamos nos reunindo em torno do nome do Senhor, irmã Socorro Brito, a Neia e eu acredito aí o Jara. Então os filhos vão se unindo também, as famílias vão se conectando, Saulo, e eu creio que a família aí reunida, amigos, parentes, irmãos de igreja, dentro daquilo que nos é possível, né, nesse tempo. A gente entende que a adoração, o louvor, a exaltação, a reflexão na palavra não é algo que a gente simplesmente possa deixar para depois só porque os nossos tempos não podem, ou pelo menos não deveriam estar abertos nesse tempo. Nós vamos ainda assim louvar ao Senhor, celebrar a Ele que é a rocha inabalável. Eu quero já nesse instante convidar você a baixar sua cabeça, fechar seus olhos. Nós vamos adorar ao Senhor, sim, vamos até a sua presença em oração. Esperamos que o seu dia da Páscoa, a sua manhã, a sua tarde tenham sido ricamente abençoadas. É um dia de celebração, celebração da vida. O nosso Cristo, Ele ressuscitou. Ó Deus amado, Deus poderoso, nós te bendizemos, nós te exaltamos, nós te agradecemos pelo dia que se passou. Te agradecemos, ó Deus, porque agora começamos uma noite e começamos esse momento, ó Deus, essa noite com adoração, com oração, com alegria, ó Deus, e louvor. As notícias, os contatos são repassados a todo instante, ó Deus, mas nesse momento nós queremos deixar tudo isso de lado, momentaneamente. Queremos estar aos teus pés, Senhor. Queremos fazer com que os nossos corações sosseguem na tua presença, nas tuas mãos. Que tenhamos paz, ó Deus, e também prazer em louvarmos o teu nome, em adorarmos o teu nome, em estarmos, ó Deus, ligados. Quantas vezes, ó Deus, temos encontrado esse prazer, ó Deus, quando estamos em torno, assistindo uma série, um filme, que seja, alguma programação na TV, mas queremos deixar tudo isso, ó Deus, de lado, nesses instantes que aqui estivemos. E é um desafio para nós, ó Deus, pois como dissemos, tem sido mais simples fazer isso quando se trata de uma série, de um filme, de uma aventura, de uma ficção, um romance. Mas quando se trata, ó Deus, de estarmos juntos em oração, isso é tão complicado, é tão mais desafiador para nós. Dá-nos paz, Senhor. Dá-nos alegria e prazer de estarmos aqui nesse instante. E que a alegria do Senhor, dos céus, se faça derramar, ó Deus, em cada coração nesse instante. E que haja alegria e paz em nossas almas, em nossos corações nesse tempo. Ó Deus,
aquieta a nossa alma. Acalma qualquer tempestade, Senhor, que porventura se levante ou esteja se levantando, ó Deus, em alguma vida, em algum lar, Pai. Que nós possamos, à medida que nos lembramos daquele hino, ó Deus, falando contigo, nós nos lembramos: ó Mestre, o mar se revolta, as ondas nos dão pavor, o céu se reveste de trevas, não temos um Salvador. Temos o Salvador. Senhor, atenta para essas tempestades e acalma as tempestades, pois todos ouvem o teu mandar, sossegar. Ó Deus, faz sossegar os nossos lares, as nossas almas. Faz, ó Deus, com a tua palavra sossegar. E, ó Deus, isso venha em resposta ao nosso clamor nesse tempo. É assim que oramos, Pai. No nome de Jesus. Amém. Queridos, vamos continuar. Vamos caminhar, não é? Vou dizer dessa forma, vamos caminhar, caminhar sim em oração, em louvor, pois Ele é a luz e a nossa salvação. Sempre reinarás, aleluia, só
sei que vivo estás e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Peça ao Senhor, sim, clame e aclame. Sim, diga, vem Jesus, chame Ele, convide Ele. Vamos juntos então? Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, hora vem, Senhor Jesus. Vem, ó Deus, vem Jesus, através do teu Filho, vem Jesus. Maranata, hora vem, Senhor Jesus. Só em ti confiarei, só em ti confiarei, eu nada temerei, em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Só em ti, só em ti confiarei, eu nada temerei, em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás e um dia voltarás do céu a nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Eu confio no Senhor e eu espero que aí onde você está, você esteja dizendo a mesma coisa, confirmando essa colocação, essa oração. Nós confiamos no Senhor e nós vamos avançar, nós vamos caminhar, nós vamos adiante, mesmo que as dificuldades se avolumem. O Senhor, Ele está a contemplar as tempestades e Ele tem poder de, com uma palavra, fazer cessar todo o vento, toda a tempestade. Só Ele tem poder para acalmar os nossos corações nesse tempo. O Senhor, Ele está voltando. Ele está voltando. Os sinais estão aí. Os sinais estão aí. E cada dia, e cada minuto que passa, no relógio de Deus, no tempo de Deus, está então se aproximando este dia da volta do Filho. Ele virá para buscar. Diferente do que se deu há 2000 anos atrás, quando ele nasce ali no meio, ele foi colocado no meio de animais, no lugar onde os animais se alimentavam, ele foi posto naquela manjedoura, não é? E foi acolhido por um casal, não é? Maria e José. José assume aquele filho, não é? Um filho que a gente pode dizer assim postiço, porque não foi fruto dele, mas fruto do Espírito Santo junto a Maria. Esse Jesus que um dia, né, aos 33 anos, foi ali crucificado, foi morto e sepultado, né, numa sexta-feira, não sabemos exatamente se foi na sexta-feira 2 de abril, né, mas nós temos que reconhecer que as indicações que o texto nos dá, nos fornecem, é de que numa sexta-feira, né, ele foi crucificado. Ele foi posto em uma cruz, dali aquele corpo foi retirado e posto em um sepulcro. Os textos nos dão conta disso, né? José de Arimateia foi ali para requerer o corpo do Império Romano que fosse repassado para ele, para as autoridades religiosas da época também, e ele foi posto naquele sepulcro. Mas no domingo, no raiar do dia, ele foi procurado
E ele não estava mais no sepulcro, glória a Deus. Ele não estava mais lá. Não é? Hoje a minha filha compartilhava isso e essa compreensão. Um cordeiro, e o texto de Hebreus nos coloca muito claramente isso. Um cordeiro precisava ser morto para a remissão de pecados. E o livro de Hebreus, ou a carta aos Hebreus, lá no Novo Testamento, nos mostra que o sacrifício do Cordeiro de Deus, superior a qualquer ou a quaisquer sacrifícios que pudessem ser feitos, ele é sacrificado, ele é o sacerdote que oferece o sacrifício e ele mesmo, Jesus, é o sacrifício. Ele mesmo, Jesus, foi sacrificado, foi entregue de uma vez e não há mais necessidade de sacrifício de cordeiro, porque o Cordeiro de Deus, como eu dizia, foi ali para a cruz. Mas o leão de Judá ressurgiu. E o livro de Atos, aquele texto de Atos nos mostra Jesus, então, subindo aos céus. E os discípulos, os apóstolos, melhor dizendo, com aquele olhar de saudade, de aperto no coração, e os anjos chegam para eles e perguntam: varões galileus, por que estáis olhando para os céus? Nós, até hoje, ficamos assim, olhando para os céus. Somos irmãos, amigos, famílias, estamos olhando para os céus, mas temos a certeza de que aquele que um dia subiu, há de descer em breve com todo poder e glória. Amém. Com todo poder e glória. Então, que nessa noite, a tristeza, o choro, possam dar lugar ao louvor, à exaltação, porque um cordeiro, o Cordeiro de Deus, foi morto de uma vez por todas, para nos remir dos pecados, para nos redimir, para nos dar a vitória, não só sobre o pecado, mas também sobre a morte. Sempre adorado é
seu grande amor. Ó morte, onde estás? O Rei ressuscitou, Ele venceu para sempre, para sempre exaltado é, para sempre adorado é, para sempre Ele vive, ressuscitou, cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu, cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Para sempre exaltado é, para sempre adorado é, para sempre Ele vive, ressuscitou, cante conosco para sempre. Amém? Eu queria poder ouvir o amém da sua casa, do seu lar, para que os vizinhos pudessem entender que algo diferente tem acontecido nesse tempo. Sim, a nossa fé, a nossa esperança, a nossa confiança estão renovadas, pois o nosso Cristo está vivo. O nosso Cristo está vivo e Ele há de voltar para nos buscar. Amém? Eu vou aqui agora me aproximar um pouquinho mais de vocês. E como temos a liberdade disso, agradecer a Deus que nos forneceu algo tão precioso como é a água, né? O Pai, o Criador, nos forneceu a água para saciar a nossa sede física, mas, além disso, Ele nos proporcionou a oportunidade, Ele nos deu a oportunidade de saciar a nossa sede da alma. Fomos saciados com a água da vida, que tira, que sacia a nossa sede. Nós não precisamos de outras soluções, nós só precisamos de Jesus. Só Jesus, só Jesus. Amém e amém. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia. Sim, nós vamos meditar nessa noite. Eu gostaria de convidar você a abrir a sua Bíblia num texto que, para mim, sim, é precioso. Hebreus 5, de 5 a 9. Eu vou aguardar que você abra aí. Hebreus, capítulo 5, do versículo 5 ao versículo 9. E aí, esses abençoados que estão aí de plantão, louvando, adorando a Deus, cultuando com a gente, eu quero convidar você a ler o texto, a acompanhar na sua Bíblia, e algum de vocês possa separar o texto aí, digitar e compartilhar, para que as pessoas
não só tenham a oportunidade de adorar a Deus com a gente, mas também possamos juntos refletir, ler a palavra e refletir nela. Obrigado, abençoada. Muito obrigado. E por que eu tenho feito isso? Olha, são muitos os contatos e as oportunidades que temos tido nessa jornada das lives, dos cultos remotos. Centenas de pessoas podem acessar o texto, podem acompanhar. E eu creio que há poder na palavra de Deus. E havendo poder, encontrando esse poder, há poder de libertar vidas nesse tempo. Hebreus 5, de 5 a 9. Por isso, Cristo não tomou para si a honra de ser sumo sacerdote. Eu vou começar de novo o texto, porque eu quero que você esteja atento. Por isso, Cristo não tomou para si a honra de ser sumo sacerdote, mas foi Deus que lhe concedeu essa honra, dizendo: você é meu filho, hoje eu o gerei. E em outra passagem diz: você é sacerdote. Você é sacerdote. Sim. Que palavra abençoada. Foi o pai que falou ao filho que ele é sacerdote. Que palavra maravilhosa. Enquanto Jesus esteve na terra, ofereceu orações e súplicas em alta voz e com lágrimas àquele que podia salvá-lo da morte. E suas orações foram ouvidas por causa de sua profunda devoção. Embora fosse filho, aprendeu a obediência por meio de seu sofrimento. Com isso, foi capacitado para ser o sumo sacerdote perfeito e tornou-se a fonte de salvação eterna para todos que lhe obedecem. Amém. Ele tornou-se fonte de salvação, salvação eterna, definitiva, duradoura, para quem obedece, para quem aprendeu com o próprio aprendizado do Filho de Deus. Eu queria convidar você a baixar sua cabeça, fechar seus olhos e pedir que, nesse instante, o seu coração fosse transformado em altar, onde o Senhor pudesse receber a oferta do seu coração, um coração aberto, transformado em altar, para que de lá, Ele, dos altos céus, Ele ministre sobre nossos corações desse tempo. Ó Deus amado, abrimos os nossos corações e os nossos ouvidos, e que o Senhor, ó Deus, também nos abra, nos dê entendimento para a Tua palavra nesse instante, Pai. E que o Senhor possa ministrar aos nossos corações, segundo a Tua vontade e o Teu querer, Senhor Deus. Ensina-nos, ó Deus, através da Tua obediência, ó Filho de Deus. Ensina-nos como filho obediente a também obedecermos em meio às dificuldades. E que possamos crescer apesar de tudo isso. Possamos desenvolver e prosseguir em nossa jornada, segundo o Teu querer e a Tua permissão. Oramos assim, mais uma vez, nos lembrando de todos quantos sofrem, sejam aqui na região norte de Minas Gerais, em todas as regiões do nosso estado, e todos quantos, ó Deus, estão conosco nesse instante, sofrendo ou não, ó Deus, aproveitando esse tempo, que seja com sossego e paz, mas que a Tua palavra seja colocada em seus corações através do Teu Santo Espírito sobre nossas vidas nessa noite. Em Jesus nós confiamos e oramos no nome dEle. Amém. Amém. Queridos, depois de lido esse texto, dizer de tempos difíceis não é exagero.
dizer de grandes lutas, dizer de desafios. Os últimos 20 dias para nós aqui na região tem sido assim, sem qualquer nível de comparação com os tempos passados. E eu continuo com o pensamento fixo de se tratar de uma fase propícia, sabe, favorável para a gente refletir e a gente aprender. Pode parecer até esquisito aos seus ouvidos, mas eu confio nesse Deus poderoso, criador, sustentador. Eu confio nesse Deus em meio às lutas que nós temos enfrentado diariamente. Um dia de cada vez, um leão para ser morto, né? Como expressão muito corriqueira. Temos um leão para amarrar, prender e a gente destruir por dia. E eu percebo que há conflitos para se decidir, até nisso nós estamos vivendo em conflitos, né? Desde o início desse feriadão, desse período de Páscoa, um conflito se estabeleceu. Abrimos as portas dos templos ou não abrimos? Sendo a Páscoa uma das maiores celebrações, se não a maior, do cristianismo, uma Páscoa que traz a nós ideia de vida, libertação, de renovo, nós acabamos presos a um debate que impede a nossa livre caminhada. Enquanto pela fé nós cremos num Cristo livre, nós ficamos presos, por outro lado, se a Páscoa seria mais Páscoa se a gente estivesse no templo, seria mais alegria e mais prazer se estivéssemos no templo, mas com máscaras, com distanciamento, com redução de presença. Cristo, o Senhor e Salvador que aqui viveu, ele seguiu como Deus homem. E como Deus homem, ele aprendeu a obediência no sofrimento. O texto nos mostra isso. Sacerdote pela vontade de Deus. É impressionante o que eu vejo em Cristo, porque é uma atitude totalmente desviada, afastada de orgulho, de soberba. Eu não encontro em Jesus, em seu ministério aqui na terra, em sua extensão de vida dos 33 anos, a gente não encontra em Jesus nenhum desejo, nenhuma atitude de ostentar qualquer título de nobreza ou grandeza. Me vem à memória que Filho do Homem, ao que me parece, foi o único título que Jesus utilizou para si mesmo. Isso nos traz o entendimento de que o propósito maior não era dele se auto-engrandecer, mas trazer a nós o reconhecimento que, de fato, ele veio como Salvador da humanidade. Ele não usou títulos de nobreza, títulos de grandeza. Mateus 18:11 diz: porque o Filho do Homem veio salvar o que se tinha perdido. Ele veio para nos salvar, nós estávamos perdidos. E infelizmente há muitos que ainda estão perdidos. Quanto a seu ministério, o propósito de Jesus era mediar a relação quebrada pelo pecado. Uma relação quebrada pelo pecado entre o homem e Deus. Foi esse Deus Pai, Deus eterno, que deu essa honra a seu Filho. Honra acompanhada de responsabilidade. Obediência no meio do sofrimento. Ele foi escolhido sacerdote pela vontade de Deus Pai. Um ministério solidário. Talvez essa seja uma palavra que a gente precise usar com mais frequência. Tanto o ministério, quanto o espírito e a atitude solidária. Poderia dizer tanto desta forma
que Cristo atuou e serviu em todo o tempo, se solidarizando a nós pecadores. Como dizer também que o sumo sacerdote foi escolhido, separado por Deus e viveu entre nós. Sim, os discípulos dizem isso. Ele habitou entre nós e ele habitou de uma maneira exemplar e de uma maneira totalmente responsável no serviço que ele prestou. Jesus ensinou, Jesus curou, Jesus ensinou. Em todo o tempo, ele esteve ensinando, curando e pregando. E Hebreus capítulo 2, versículos 14 a 18, nos diz assim: visto, portanto, que os filhos são seres humanos, está se referindo a nós. Visto, portanto, que os filhos são seres humanos, feitos de carne e sangue, o Filho também se tornou carne e sangue. Pois somente assim ele poderia morrer, e somente ao morrer destruiria o diabo que tinha o poder da morte. Só dessa maneira ele libertaria aqueles que durante toda a vida estiveram escravizados pelo medo da morte. Também sabemos que o Filho não veio para ajudar os anjos, mas sim os descendentes de Abraão. Portanto, era necessário que ele se tornasse semelhante a seus irmãos em todos os aspectos, de modo que pudesse ser nosso misericordioso e fiel sumo sacerdote diante de Deus e realizar o sacrifício que remove os pecados do povo, uma vez que ele próprio passou por sofrimento e tentação, é capaz de ajudar aqueles que são tentados. Jesus se tornou homem para sentir o que nós sentimos, para lutar as lutas que lutamos, para assim ser encontrado capaz de nos ajudar em nossas lutas, em nossas tentações e no meio das nossas dificuldades. Cristo, o Filho de Deus, o escolhido sumo sacerdote, se fez homem, viveu entre os homens, ele é capaz, ele é solidário à nossa causa, ele é capaz, assim, na obediência em meio ao sofrimento. Sofrimento no meio da obediência, sofrimento que produz salvação. Eu quero aqui repetir o versículo de número 7 que lemos. Enquanto Jesus esteve na terra, ofereceu orações e súplicas em alta voz e com lágrimas àquele que podia salvá-lo da morte. E suas orações foram ouvidas por causa de sua profunda devoção. Glória a Deus! Que o Filho orou e o Pai ouviu. Que o Filho clamou e o Pai entrou com a providência. E talvez alguns se questionem e questionem as Escrituras e os acontecimentos e digam assim: como Deus ouviu? Se Jesus foi para a cruz, se Jesus morreu, sim, ele morreu, ele foi crucificado, ele sofreu, ele foi escarnecido, ele foi pressionado. E aí você se questiona: mas Jesus então não recebeu a resposta de Deus? Recebeu sim. Recebeu porque ele não está mais na cruz, ele não está também lá no sepulcro, ele ressuscitou, Deus respondeu. Que exemplo de conduta, que exemplo de vida, o Filho obediente e aprendeu a obediência no meio do sofrimento. Ele não ostentou títulos, o Filho de Deus, o Filho do homem, aquele que foi feito mediador, sumo sacerdote, se humilhou e clamou ao Pai. Às vezes eu fico me perguntando quem somos nós, que no meio desse turbilhão de acontecimentos não nos humilhamos, não nos prostramos. Tem gente ainda querendo ser muita coisa, ainda não aprendeu a lidar com a morte, com a dor, com a enfermidade, não se prostra, não se quebranta. Querido, peça a Deus nessa noite que quebrante o seu coração, que te ajude, que nos ajude a aprender a sermos obedientes no meio do sofrimento. Pois foi no meio do sofrimento
E aqui nós vemos a atitude de Jesus de total desprendimento. E até quando a aflição se tornou mais profunda, mais intensa, mais aguda, o fervor e a devoção foram demonstrados. Ninguém pode esquecer a oração de Jesus: Pai, se é possível, passa de mim este cálice. Todavia, não faça a minha vontade, mas faça a tua vontade. E apareceu um anjo do céu que o fortalecia, e posto em agonia, orava mais intensamente, e o seu suor tornou-se como grandes gotas de sangue que corriam até o chão. E ele levantou-se da oração e veio aos seus discípulos e achou-os dormindo de tristeza. Parece que o texto que está em Lucas capítulo 22, do versículo 42 ao 45, que acabei de ler, parece-me que esse sono ainda persiste. Parece-me que encontramos servos e servas de Deus dormindo de tristeza, dormindo desconsolados, dormindo o sono da angústia. Ele, Jesus, é o Filho do homem escolhido pelo Pai para trazer a nós salvação, meu irmão. Isaías, com muita propriedade, em um dos seus capítulos, capítulo 53, versículo 3 a 5, nos pinta o quadro com muita clareza. Esse Filho de Deus, Filho do homem, foi desprezado e rejeitado, homem de dores, que conhece o sofrimento mais profundo. Demos as costas para ele, desviamos o olhar. Ele foi desprezado e não nos importamos. Apesar disso, foram as nossas enfermidades que ele tomou sobre si, e foram as nossas doenças que pesaram sobre ele. Pensando que seu sofrimento era castigo de Deus, castigo por sua culpa, mas ele foi ferido por causa de nossas culpas. Ele foi ferido por causa de nossa rebeldia, ele foi esmagado por causa dos nossos pecados, sofreu o castigo para que fôssemos restaurados e recebeu açoites para que fôssemos curados. Algo que não foi simples, nem conseguido somente com palavras, como muitas vezes as pessoas hoje querem para si, né? São doutores, são apóstolos, são bispos, são tantas coisas, são mestres. Hoje as pessoas buscam esse reconhecimento, a projeção, muito mais pelas palavras. Mas Jesus alcançou esse lugar como ferido de Deus, foi desprezado por nós, e ele alcançou esse lugar pela doação, devoção e entrega de si mesmo, o auto-sacrifício. Ele se entregou por nós. A semelhança dele, meu irmão, minha irmã, nós possamos aprender no meio do sofrimento, no meio do sofrimento nosso de cada dia, para que a gente possa encontrar cura para essas mazelas, sabe? Essas misérias que temos ainda carregado dentro de nós mesmos. Eu acredito que nós estamos vivendo um tempo que nem deveríamos condenar quem se reúne num templo por causa de uma decisão do Supremo, e nem quem se reúne no templo deveria condenar quem tem buscado a decisão de continuar reunindo em casa e remotamente. O Espírito que nos une deveria e deve ser ainda o Espírito de paz, não o Espírito de confusão, de acusação. Nós somos um povo só, um só Deus, um só Senhor, uma só fé e um só Salvador.
e Redentor de todos, Jesus Cristo. Que nós possamos nos apropriar dessa atitude de aprendizado, de aprendermos a obedecer, mesmo no meio do sofrimento nosso de cada dia. Que a gente possa receber a restauração, mas antes da restauração, todos possam receber a salvação, que só esse Cristo obediente no meio do sofrimento pode dar. Só Ele pode conceder a salvação. Se alguém quer vir após mim, disse Ele, negue-se a si mesmo, tome a cada dia a sua cruz e siga-me. Que Deus nos abençoe nessa noite. Que Deus abençoe a todos nesta Páscoa. Páscoa diferente. Páscoa diferente porque cada dia é um novo dia na presença do Senhor. Mas Ele está conosco. O Cristo ressurreto está com cada um de nós. Eu gostaria de deixar para meditação. Nós temos aí alguns pedidos de oração, depois eu vou pedir, inclusive, a Júlia que nos forneça isso, mas após este hino que estaremos cantando. E assim a gente vai encerrar com oração. Ele não está mais na cruz. Ele ressuscitou. Quando eu te conheci, Jesus, o meu caminho brilhou, e agora minha vida não é mais a mesma. Eu acredito na palavra. Eu acredito no poder do teu sangue, que me libertou da morte para a vida. Vamos anunciar que o nosso Cristo está vivo. Quando eu te conheci, Jesus, o meu caminho brilhou, e agora minha vida não é mais a mesma. Eu acredito na palavra. Eu acredito no poder do teu sangue, que me libertou da morte para a vida. E a vida que eu vou viver agora é para um motivo bem maior que o meu. O poder do amor, da ressurreição, e aquela velha cruz está vazia agora. E a vida que eu vou viver agora é para um motivo bem maior que o meu. O poder do amor, da ressurreição, e aquela velha cruz está vazia agora. Vamos nos prostrar diante do Cristo, poder de Deus, graça de Deus, que salva, que restaura, que nos ensina a obediência
a caminharmos, sim, uma vida nova, vida diferente, sim, para a glória dele. E a vida que eu vou viver agora é para um motivo bem maior que o meu. O poder do amor, da ressurreição, e aquela velha cruz está vazia agora. E a vida que eu vou viver agora é para um motivo bem maior que o meu. O poder do amor, da ressurreição, e aquela velha cruz está vazia agora. Ele está à destra do Pai, sim, e Ele é o sumo intercessor, sumo sacerdote, que se compadece de cada um de nós. Nós vamos agora acessar esses pedidos de oração que foram feitos. Eu percebi que alguém colocou aí um pedido de oração, e como é algo assim muito dinâmico, não é? Muito dinâmico, eu vou aqui tentar encontrar esses pedidos. Acho que vou tentar aqui acessar. Eu sei que tem um pedido de oração, só não consegui identificá-lo até o momento, mas eu não quero falhar. Eu não sei se a Júlia pode me ajudar aí. Deixa eu ver aqui se eu consigo. Se alguém quiser compartilhar de novo aí o pedido de oração, a pessoa que fez, que está aí ainda na sala, né, na nossa live, ou algum outro irmão possa ajudar, de maneira que escreva aí agora. Eu consigo acompanhar, não consigo voltar lá para encontrar o momento, mas se alguém tem aí esse comentário, esse pedido de oração, faça isso, nos ajude aí. Aê, obrigado, Júlia. Repete para mim aí o nome. A Laila pediu pelo casamento e pela família. Ai, que bom. Eu quero compartilhar também, a gente sabe do valor da oração, a gente sabe da importância da oração. Todas as noites do mês de abril, a nossa Convenção Batista Mineira, a Batista Mineira, tem realizado aí lives de oração, e nós estamos compartilhando isso aqui agora, porque sabemos que temos pessoas do Brasil todo e outras pessoas de outras regiões, de outros países inclusive, né? Nós temos irmãos nossos em Cristo que moram nos Estados Unidos, temos irmãos em Cristo nossos que estão lá em Portugal, Espanha, e aí a gente acaba, não é? A gente percebe essa grande ilha global, né? Nós estamos muito perto das pessoas, embora afastados geograficamente, mas estamos muito perto, em outros sentidos, nós estamos muito próximos. Então temos que lembrar também dos nossos irmãos que estão lá na Tanzânia, os missionários e tal, as famílias ligadas aqui à cidade de Manga e à família Primeira Igreja Batista de Manga. Então, quero renovar aí essa informação. A live de oração durante todos os dias do mês de abril. Então, você acessa lá no YouTube, tem os vídeos de oração, são momentos de oração onde você pode participar.
E nós aqui estaremos orando e renovando esse sentido da oração. Não precisa sair ainda, porque nós estaremos orando. E eu gostaria que você permanecesse. E lembrando que a irmã Domingas, hoje nós tivemos um privilégio de conversar com ela, orar junto com ela, encurtando essas distâncias. Ela está muito feliz e houve uma melhora muito grande nesses últimos dias. A ação dos remédios, mas acima de tudo, ela diz que a oração tem trazido a ela um renovo. Muito bom saber que a igreja está orando por ela. Então, passo a vocês, aos irmãos, nós temos orado uns pelos outros, orado por famílias que estão muito distantes, que a gente nunca viu. Mas tem vindo os pedidos de oração, os pedidos, as necessidades têm sido apresentadas e nós vamos fazendo desse movimento aquilo que eu disse lá atrás, são emanações, ondulações, esse movimento que nós estamos indo à direção de Deus, na direção do Senhor, para clamar, e isso vai elevando as ondulações e mais pessoas estão sendo conectadas e chegando a elas o poder e a graça de Deus através da oração. Vamos orar? Eterno Deus, nosso amado Pai, ó Deus, que o Senhor tenha misericórdia de nós. E se há alguém neste momento que ainda não foi salvo por Teu Filho Jesus, que possa ser salvo para a Tua glória, Pai. Que pessoas possam se conectar ao reino, se ligarem, ó Deus, como o Senhor um dia disse aos discípulos, tudo quanto ligares na terra será ligado no céu. Que pessoas possam se ligar, Senhor, à Tua igreja amada nesse tempo. Se ligar à Tua noiva, ó Deus. E assim o Senhor vai adornando, preparando a Tua noiva querida, ó Deus, preparando a Tua igreja para aquele encontro que estaremos, ó Deus, participando nos céus, Pai. Ó Deus, abençoa a vida da Laila, abençoa o seu lar, seu casamento, sua família. Abençoa, ó Deus, as famílias nesse tempo. Sabemos que muitas, pela obrigação, ó Deus, de ficarem mais dentro de casa, tantos problemas têm, ó Deus, advindo daí, Pai. Problemas em relação aos filhos, na educação dos filhos. Filhos, ó Deus, que têm sido insistentes, ó Deus, na reação aos pais, na educação. Ó Deus, divergências no relacionamento marido e esposa tem sido algo frequente para a tristeza nossa. Quando pensamos, ó Deus, que as famílias reunidas deveriam trazer mais quietude, mais convivência, mais aceitação, mais tolerância. Não é isso que nós temos visto, Pai. Ó Deus, te pedimos que o Senhor ampare famílias nesse tempo. Que os lares, que as famílias, especialmente também, ó Deus, aqueles que vivem sós. Como eu sei de muitos que vivem sós. E a família que está mais perto, tem vivido mais perto desses, são os vizinhos. Que o Senhor abençoe a estes e os seus vizinhos, Pai. Abençoe-os, sustente-os, derrame graça, poder, favor e misericórdia sobre o Teu povo nesse tempo. E agora, que o amor de Deus, nosso Pai, que a graça salvadora do Senhor Jesus e a comunhão do Santo Espírito seja sobre nós, desde agora e para todo sempre. Amém e amém. Queridos, fiquem com Deus, que seja um domingo ricamente abençoado e que a tua semana, e eu quero já deixar aqui esse aviso, nós estávamos fazendo lives segundas e sextas-feiras, às 5 horas. Então eu quero já te avisar aqui, em tempo real, que a nossa live de amanhã, segunda-feira, fica aí transferida para terça, no nosso culto de estudo bíblico. Então você, terça-feira, às 19h, estaremos ainda remotamente nos reunindo, mas você será muito bem-vindo, porque nós vamos para o último episódio, a última parte do nosso estudo sobre o senhorio de Cristo. Fiquem com Deus, um grande abraço, fiquem todos na paz do Senhor.